Olá, quem vos fala é Edna Aragão, doutora em biotecnologia e fisioterapeuta. Aqui estou para dividir com você a minha experiência de enfrentamento de uma doença crônica. Eu especificamente tenho uma doença autoimune, dermatopolimiosite, e foi difícil todo o início do diagnóstico. Esse diagnóstico, ele requer muitos exames. E nesse momento, você se pega pensando, o que tenho? Como essa doença vai se desenvolver? O que eu posso fazer para ajudar? E nesse sentido, eu estou aqui para dividir com vocês a minha experiência, o meu olhar como doutora em biotecnologia, falar mais adiante um pouquinho também sobre os óleos essenciais, mas principalmente saúde. Saúde enquanto doente crônico, saúde enquanto o momento tão difícil do diagnóstico. Em meados de setembro de 2017, me apareceu umas quedas de cabelo. Quedas grandes, áreas grandes de queda de cabelo. E eu fui um dermatologista. E normalmente, como normalmente acontece, ele passou um tratamento para a queda de cabelo. Porém, como eu sou professora de uma universidade e lá tenho curso de medicina, eu consegui um colega dermatologista, professor, que me atendesse. E aí ele solicitou uma biópsia do couro cabeludo. Nesse momento, eu tive um diagnóstico de alopecia areata. Alopecia areata, uma doença autoimune que ataca ao couro cabeludo, a raiz do cabelo. E o prognóstico, ou seja, e a evolução da doença é que o cabelo caia e não se recupere. Então eu tinha tudo para ter menos cabelo do que hoje eu tenho. A proposta era tentar controlar essa inflamação que também estava se estendendo para a pele, faz parte do pacote. E assim eu comecei a fazer esses exames. Nesse meio tempo, em 2018, após alguns meses me tratando com corticoide, tentei fazer um tratamento com imunossupressor, meu corpo não respondeu bem no momento. E aí, em seguida, depois de alguns meses de tratamento, eu comecei a ter inflamações na pele do rosto, que ainda hoje aparece em alguns momentos e no pescoço. E essas inflamações, elas causam uma coceira, que a gente chama de prurido, uma coceira, inflamam. E quanto mais você coça, mais ela inflama e mais fere. E foi quando esse dermatologista disse, vamos pedir a opinião de um reumatologista. E aí eu comecei a ser acompanhada por um reumatologista. Veio aquele volume de exames para que eu pudesse ter um melhor diagnóstico. Nesse momento, já existiam alterações de pele no meu colo, nas costas e nos braços. E aí foi onde tiveram a certeza que não era alopecia areata. Fiz vários exames, inclusive biópsia do colo. E aí fiz ressonância, fiz vários exames de sangue, vários exames que avaliavam as proteínas dos músculos, para ver se os músculos estavam sofrendo. Fiz exame até de câncer, para ver se eu estava com câncer também. Após todos esses exames e uma outra biópsia, agora do músculo, daqui dessa região do ombro, puxando para o pescoço, que a gente chama de deltoide,
Juntou todos esses exames, foi feito o diagnóstico final. Dermatopolimiosite, ou seja, meu corpo agredindo meu corpo, em que a gente chama de pele anexo, cabelo, unhas, pele, tendões, articulações e músculos. E aí eu me vi na condição de fisioterapeuta da área da neurologia, onde eu já tratei pacientes com dermatopolimiosite, sabendo toda a evolução da doença com essa doença. E agora, como enfrentar essa doença? Então, a minha intenção aqui é dividir um pouco com vocês. Dividir um pouco com vocês essa minha experiência para que eu possa contribuir um pouquinho com você. Essa doença, ela traz tanto esses problemas de pele, como acometimento muscular. Então, em final de 2018, né, eu já estava sentindo algumas alterações que eu tive dificuldade de aceitar. Então, eu saía do trabalho, eu ainda estava trabalhando, eu saía do trabalho e estava morando nessa época perto da universidade. E eu percebi que naturalmente eu ia diminuindo os passos e ia parando, diminuindo a velocidade. Não era uma fraqueza muscular, uma fraqueza neurológica, como eu trato meus pacientes, mas uma diminuição de energia de contração. Então, meus músculos iam se contraindo e depois não iam naturalmente diminuindo a contração. E teve momentos em que, quando eu me deparei, eu estava quase parando. E a vontade era de parar e ficar parada. Não continuar mais os passos. E eu tinha que suspirar, fazer um esforço maior e continuar a dar aquele espaço. Então, coisas que a gente faz, que hoje eu faço naturalmente, andar em distâncias curtas, era difícil, porque eu não tinha energia nos músculos para continuar a dar os passos. Nesse período, eu também tinha dificuldade de contrair meus músculos para manter determinadas posições ou sustentar objetos. Não eram objetos pesados. Então, para vocês terem uma ideia, e talvez até se identificar com o que eu sentia, carregar uma sacola de plástico com uma quentinha dentro, que pesava o quê? 600 gramas. Depois de alguns passos, doía os tendões do cotovelo, doía ombro, queimava pescoço, porque eu sustentava aquele peso naquela posição. Então, o que é que eu fazia como fisioterapeuta? Eu não segurava a sacola muito tempo na posição. Eu saía trocando de uma mão para outra, esticava o cotovelo, dobrava o cotovelo, e aí balançava mais o braço no movimento pêndulo para tentar diminuir. Mas mesmo assim, quando eu estendia, esticava o braço, na hora que eu ia flexionar, na hora que eu ia dobrar, queimava no processo inflamatório ali que estava, doía. Então, eu andando nesse momento, não doía só o braço, doía de um lado, um tendão do calcanhar, doía do outro lado, o tendão do joelho, doía o tendão do dedão do pé. E era assim, dores aqui e acolá, mas em várias partes do corpo tinha partes inflamadas, doendo. Então, eu saí meio que mapeando o que estava inflamado em mim e comecei a perceber o que é que causava essa inflamação. Estava por todo o corpo. Eu comecei a mapear como eu falava, mapear esse corpo, né, meu corpo, e perceber onde estavam essas inflamações, aonde
é que doía, em que momento é que eu estava causando essas inflamações, o que é que estava induzindo essas dores. E eu usei meus conhecimentos de fisioterapeuta, né, e comecei a me analisar. E comecei a imaginar o que eu podia fazer e como eu podia evitar essas crises. Então, a partir daí, eu comecei a poupar minhas atividades em movimentos muito longos, a não segurar pesos que eu percebia que me sobrecarregava, a mudar de posições, de sentar, de estar de pé, de andar, de ficar muito tempo no computador segurando ou digitando. Porque até o dobrar os braços para digitar no computador no trabalho, na hora em que eu baixava o braço, doía o cotovelo. Então, assim eu fui buscando me conhecer mais, buscando como me proteger. Nesse período, eu tive aquela fase de negação. Então, eu estava piorando, mas apesar de reconhecer as minhas inflamações, eu não reconhecia que eu estava piorando. Eu identificava onde estavam as inflamações, mas eu achava que eu tinha condição de continuar no trabalho. Mesmo chegando em casa exausta, sem energia, sem disposição até para fazer minha janta, para jantar. A vontade que eu tinha era deitar na cama e ficar parada. Não tinha mais energia para nada. Então, nesse período, eu achava que eu ainda tinha condições de continuar trabalhando. Eu não reconhecia que eu estava mais grave. E foi quando eu recebi do meu médico, em janeiro de 2019, a notícia que eu precisava me afastar para me tratar. Fazer um tratamento mais sério, que foi mais ou menos nesse período que ele fechou o diagnóstico. E eu fiquei com raiva, eu briguei até com a médica do trabalho da universidade, porque eu não queria me afastar, eu não estava doente, não estava precisando me afastar. Então, gente, nesse momento a gente precisa reconhecer que a gente precisa se tratar, que a gente precisa ter o tempo de ficar mais parada, porque o nosso corpo não responde o suficiente para você trabalhar. Já que eu chegava em casa tão exausta, sem a musculatura trabalhando. Então, entrei num período longo de atestado. E que eu vou contar em um outro momento esse período longo desse afastamento das minhas atividades. Como foi? O quanto que foi difícil e quais foram as minhas estratégias nesse momento que eu fiquei afastada. Foram, ao todo, 7 meses. Então, aguardo vocês no próximo vídeo e compartilhar com vocês mais um momento de luta diante de uma doença crônica. Então, te aguardo, tá certo? Dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, Doutora Edna Aragão. Te aguardo e até breve.